noite, tudo bem, pessoal? Hoje a gente tá aqui com café forte, pensa, quem é que tá com a gente? Fabiana Gonçalves. Boa noite, pessoal. É um prazer, hoje a gente tem coragem, propósito e movimento. Vai ser muito bacana essa história, né? Conta pra gente. É um prazer ter você aqui, obrigada, Fabiana. Obrigada a vocês pelo convite. Uma delícia. Temos Marcelinho. Boa noite, Marcelo. Boa, tudo maravilha. Tudo show de bola. A gente está esperando vocês nesse bate-papo cheio de perguntas. Eu quero todo mundo aí fazendo pergunta e aproveitando para saber quem é Fabiana Gonçalves. Bora contar pra gente? Então vamos começar. Conte-nos tudo. Bom, a princípio eu sou advogada, me formei lá em 2000 e fiquei bastante tempo trabalhando como advogada e quando eu voltei da licença maternidade eu fui demitida e decidi que não queria mais fazer aquilo. Eu trabalhei muito durante a minha gestação, inclusive durante a licença, e decidi que aquilo não era mais pra mim. Eu tinha chegado no topo da carreira e falei, cara, isso não é mais pra mim, já deu o que tinha que dar. E aí eu comecei a buscar o que brilhasse meus olhos. E aí eu amava cozinhar. E na verdade eu entrei numa depressão e engordei 32 quilos. Tem uma história aí, né? Tem uma história. Porque quando você trabalha demais, só cuidar de um bebê parece pouca coisa, parece que é muita coisa, mas pra quem trabalha demais não é. Minha cabeça começou a bater o pino e aí eu acabei descontando na comida e engordei muito. E aí eu decidi começar a cozinhar pra mim e as pessoas começaram a ver o resultado, porque eu emagreci uns 32 quilos em 10 meses. E eu comecei a fazer marmitinha fitness pra vender e amava fazer isso, amava. E aí fiquei uns 5 anos com essa empresa. Então, né? Quando eu te conheci foi exatamente Sim. isso que você fazia. Eu comecei com as marmitinhas, Bernardo tinha acho que uns 3 ou 4 anos. Quem é Bernardo? Bernardo é meu melhor empreendimento. Bernardo, aquela delícia de mocinho. Sim, Bernardo tá com 12 anos e meio, quase 13 já. Tamanho de mãe. Tá maior que eu já, gente. Eu falo pra todo mundo, ele calça 40, gente. Olha o tamanho dessa criança que saiu daqui de dentro. Uma figurinha que tava sempre com a gente nos encontros, Sim. em tudo. Agora já é hora de falar, ai mãe. Não quero. Já cheio de vontade. Já chegou na adolescência. E aí, qual foi o gatilho que você teve mudou aí? Que mudou aí? Eu comecei a ver que empreender era solitário demais. Era muito difícil. Quem trabalhava no escritório cheio de gente correndo pra lá e pra cá, não que na cozinha a gente não corra, né? Corre, mas é solitário, né? Sim, é super solitário, porque você tem alguém pra te ajudar a picar alguma coisa e lavar uma louça, no máximo. E aí você não tem ninguém pra trocar, pra discutir. E aí eu comecei a procurar grupos de empreendedorismo e comecei a ver que nenhum desses grupos realmente acolhia a gente. Uma das meninas tinha uma menina pequenininha e precisava às vezes levar nos encontros a criança, porque não tinha com quem deixar, precisava amamentar e as pessoas olhavam feio. E aí você pensa, cara, todo mundo na internet fala de sororidade, de empatia, mas ninguém nem sabe direito o que é isso, né? Só acha bonito que escreve lá no Instagram e fica bonito. E aí a gente acabou, de todos os grupos, fazendo amizade com algumas meninas e a gente criou um subgrupo e nós todas votamos juntas, éramos 40. E em uma semana a gente votou e viramos empreendedoras 013. 013, quando eu conheci era o 013. Era 013, porque eram empreendedoras daqui da Baixada. Da Baixada. E no primeiro encontro, 15 dias depois que a gente criou o grupo, nós tínhamos 40 meninas. Você tava nesse primeiro? Eu tava logo no começo. O 013, pra quem não sabe aí ou não tá agora, né, atinado, porque a gente tem uma galera de fora do Brasil, na Águia Clube, depois ele vai contar, tem interior aí. Então, assim, 013 é o código aqui da Baixada, né? A gente tá em Santos, pessoal. Pra quem não tá aí. A Amélia tá dando boa noite, a Jurema, boa noite, lindinha. Boa noite, Juju linda! Ju, nossa querida, que também veio através dos Empreendedoras 013, Sim, que delícia. Estamos com saudade. Então, e aí, deu um start? E aí demos um start e a gente comecei a falar, cara... E assim,
A gente não fez o grupo com intenção de ser líder, de ser referência, mesmo porque eu sabia tanto quanto as meninas. Mas aí eu comecei a ver que as meninas começaram a me usar de referência e comecei a estudar para poder ajudar as outras meninas. E aí a gente tá aí há 7 anos com as empreendedoras. 7 não, 9 anos. Eu ia falar 7 anos formalizadas e 9 anos não formalizadas. Que a gente, 2 anos não formalizadas, né? Não formalizada. Porque quando nós formalizamos, nós decidimos que não éramos só de Santos. Porque a gente tinha algumas meninas que tinham saído, umas pra Minas, umas pro Sul, uma tinha ido pra Índia, né? E aí a gente decidiu formalizar como empreendedora 55, que é o Código de Área do Brasil. E eu sempre falo que as empreendedoras não sou eu, não é a Cláudia, não é a Érica, que é minha vice-presidente, mas as empreendedoras 55 somos nós, é uma associação, então é de todas nós. É muito legal, assim, pessoal, é um apoio que eu falo, não tem preço, né? A gente pode ficar quietinho ali, mas tem horas que a gente lê, dá um start, mesmo que você não fale, não dê você leu ali uma frase inspiradora, motivacional de manhã, alguma coisa assim. Hoje a gente tem a Érica, né, que manda lá os starts da manhã, é muito legal. Mas depois de 15 anos trabalhando com projeto, naquele escritório, no dia a dia da advocacia, né, que a gente sabe que é puxado, né? Eu fico imaginando você ter voltado, isso é muito problema que as mulheres têm, né? Ter sido mandado embora depois de ter voltado de uma gravidez. Como é que foi essa sensação? Foi muito ruim, porque eu realmente, sabe assim, vivia aquilo, eu trabalhava no porto, então você vive aquela vida. Eu era gerente jurídico do terminal, então tiveram diversos problemas no terminal quando eu estava grávida, inclusive no dia que o Bernardo nasceu. Teve um problema e eu saí do centro cirúrgico com o rádio na orelha pra minha mãe brigar comigo quando eu cheguei no quarto. Mas saí falando e resolvendo e liga pra não sei quem. Cara, você acabou de sair do centro cirúrgico. Sim. E aí quando você volta, e aí quando eu voltei, na verdade eu pedi pra trazerem alguém da holding, porque não dava. Eu pedi antes de sair pra aumentarem o time, disseram que eu não tinha headcount, né, que eu não tinha orçamento pra isso, só que eu tinha orçado uma pessoa, porque quem fazia o orçamento do jurídico era eu, mas não me deixaram contratar uma outra pessoa, e quando eu saí, lógico que o time não deu conta. E botaram uma outra pessoa da holding pra tocar no meu lugar, e quando eu voltei, botei Bernardo na escola, comecei a introduzir papinha, e eu só tive 4 meses mais um de férias, então eu comecei a introduzir comida um mês antes. E tirar do peito, né, essas coisas. E aí quando eu atravessei, minha bomba de leite, computador, atravessei pro terminal, eu cheguei lá e ele falou, então, agora eu ganho mais que você, eu sei fazer o que você fazia, eu vou fazer. Foi mais ou menos isso. É bem fácil, eu dei uma pirada no começo, que é muito difícil, assim. Você fala, cara, como assim, né? Não esperava. Bernardo, com 15 dias, foi pra dentro do terminal comigo trabalhar. Então. É aquela história que a gente sabe que a mulherada sofre, sim, né? Sim. E aí o estar junto, ter uma rede de apoio é fundamental. Lu tá dando boa noite, Lu! Boa noite! Brincando de arte digital, boa noite, Oiê. Boa noite! E aí conta pra gente, que start que te deu, que hoje são pelo menos aí umas 5.000 mulheres por tudo quanto é canto. Sim. O que elas te inspiram diariamente? Nossa. Conta pra gente. Eu gosto muito de histórias, gosto muito de trocar, tanto que a gente tem um grupo de WhatsApp que tem mais de 400 meninas, algumas delas estão aí, inclusive. O nosso grupo, a gente tem muita troca, não é aula da Fabiana ou aula da Érica. A gente tem um dia de conteúdo nosso, que é só segunda-feira, mas todas as outras dinâmicas são de troca entre as meninas do grupo. Inclusive as indicações, preferencialmente, são de meninas do grupo. A gente só indica alguém de fora para qualquer serviço quando não tem ninguém no grupo que faça. Que é muito difícil. Sim, porque tem com esse tudo. bando de mulher empreendedora tem muita coisa. Sim, e é muito legal, eu aprendo todo dia, eu estudo muito até hoje, e aí eu acabei estudando gestão de projetos para poder ajudar elas a crescerem. É muito legal, pessoal, pra vocês terem uma ideia, lá no grupo, assim, às vezes é o dia da ajuda, literalmente. Sim. Então uma empreendedora coloca lá a dúvida, e aí sabe aquela história do palpite? E aí você pega o palpite que é para aquela empreendedora e usa para você. Sim, isso para mim todas as especialistas, sim, né? Então a dica que vai para você me ajuda a outra. Assim, é sensacional. A gente ter essa opção é muito legal. Marcelo, você conhecia as empreendedoras 55?
Não, eu já tô ficando um pouco revoltado porque... Não tem empreendedores 55. Entendeu? Eu preciso desse apoio também, dessa rede de apoio aí, porque tem os negócios todos, eu preciso saber. Me dá, eu ponho uma peruca, eu vou também. Nos encontros você pode ir. No grupo de WhatsApp não podem entrar homens, porque a gente faz com que seja um ambiente seguro para que elas consigam compartilhar qualquer coisa, inclusive coisas pessoais. Como é que fala hoje? Eu me vejo mulher. Eu me vejo mulher. Você se vê mulher, não tem. Mas os encontros são abertos, se você quiser, todo mês a gente tem encontros de networking. Pode ir lá. A dúvida de uma é a dúvida de outra. Exatamente, é muito legal. A senhora tá dando boa noite. Boa noitinha. Boa. Fabi, uma pergunta para você pensar. Se você fosse fazer uma mentoria com a Fabi de 10 anos atrás, o que você diria para ela? Para começar, confia no processo. Magnífico! Eu tive muito medo quando eu comecei, a responsabilidade foi muito grande quando eu vi assim 40 mulheres do dia pra noite. Eu também não sabia, né? Eu também tava começando, eu também tava procurando apoio. E aí todo mundo me ligava assim com problema pessoal, tipo, na pandemia a gente teve pessoas, meninas vítimas de violência que ligavam pra gente, porque a gente acabou se tornando uma rede real de apoio. Então eu falava, cara, não consigo, será que eu consigo dar conta? E, gente, uma dica que eu dou pra qualquer pessoa, se tá com medo, vai, com medo mesmo que dá certo. Ó, ela acabou de falar pra mim, tá ruim, posta, depois corrige. Exatamente. Mas vai embora. Cara, isso é fantástico, vai e faz. Exatamente. Né? Vai, não tenha medo, é bem por aí, né? Deixa eu perguntar um negócio assim, você dá esse suporte para empreendedoras? Sim. E como é que está o empreendedorismo no Brasil? Ainda é forte? Sim. Ainda vale a pena? Bastante. A gente trabalha com meninas que estão realmente começando. Sempre são pequenos negócios, a sua grande maioria são microempreendedoras e muitas delas nem formalizadas são. E a gente ensina para elas muito básico e é gratuito esse nosso grupo de WhatsApp, tá? Mas a gente também tem mentorias das empreendedoras 55, agora como a gente estudou bastante, a gente tem mentorias em grupo, tem mentorias individuais, tem mentorias pocket, que é uma de 5 semanas, que é rapidinho, que chama DDD, detectar, desenvolver e destravar. Então a gente pega um problema específico, foca e a pessoa sai pelo menos com um plano de negócio ali pronto para saber como é que faz. É bem legal isso. Não, eu ia te falar que... Agora eu vou falar, Marcelo, rapidinho. Eu tenho um fato, eu não vou citar o nome, mas assim, eu tenho orgulho hoje de ter visto ela, por exemplo, Cláudia aqui, não tem medo de falar, né? Ah, mas ela é meu case de sucesso, pode falar, Dai. Pode falar. Eu falo todos os encontros dela agora. Eu tenho orgulho de ter te visto. Eu também. A Dai se escondia, ela ficava nervosa nos encontros. E hoje ela é maravilhosa, gente, né? Ela já foi comigo em podcast, assim, no começo, quando ela começou a falar... Vou trazer você aqui, Dai. Eu liguei pra ela, um dia me chamaram para um podcast e falaram, você não tem mais umas 2 empreendedoras pra trazer? Eu liguei pra ela e falei, olha, 7 horas no lugar tal... Não, mas eu não vou falar, eu sento do seu lado e te dou a mão, você vai comigo, vamos embora. E sentei e eu já caso de sucesso. Ela não fazia assim, bazar, porque ela tinha vergonha de vender. Tinha. E agora ela é, ó... Tem muita gente que tem esse entrave, né? Sim, poxa, eu sei criar, eu sei produzir, eu sei tudo, mas o vender é um bloqueio. E tem essa mentoria para desbloquear isso também? Temos. A gente vai ter uma turma agora em junho, no final do mês. A gente chama Desafio Escolha Transformar, agora é 2025, né? A gente faz em 20 dias. A gente faz um grupo fechado dessas meninas e em 20 dias a gente vai pondo desafio pessoal e profissional todos os dias. Dentre eles, gravar bastidores de negócio, falar na frente, você pode gravar o bastidor sem aparecer. Mas tem um dos desafios que é falar pra câmera. E a gente tem uma psicóloga que tá junto com a gente, que é a Bia, maravilhosa, que tá junto com a gente pra dar esse suporte, porque tem umas coisas aí que as meninas também dão umas coladinhas na placa. E você sente, acabei, né? Mas vamos nessa. E essas mulheres, você sente que algumas têm algum problema com os homens, com os maridos, né? Porque
eu atuando na área da saúde, às vezes a gente faz uma palestra sobre DST, né, que agora é IST, em comunidades mais carentes, e na semana seguinte metade não volta, outras voltam machucadas, porque onde é que você aprendeu isso? E esse empoderamento da mulher atrapalha às vezes em casa? Sim, dependendo do relacionamento atrapalha bastante. Eu tenho um caso de uma menina que assim, ela era super retraída e tal, sabe quando você pega, tipo, gostei de você, vou te pegar pela mão e vou te levar. E aí, um certo ponto, a gente fez um desafio, ela ganhou esse desafio e ganhou uma transformação num cabeleireiro que era meu parceiro. Você olha uma foto antes e depois falava, não é a mesma mulher, sabe? No dia seguinte ela me bloqueou, parou de falar comigo. O marido proibiu ela de falar comigo. Tipo, a Fabiana está te desvirtuando. É muito complicado. Sim, mas eu fiz a minha parte. Você fez. Não adianta. Tirou ela do casulo. Sim, se ela quis ficar no casulo, sim, eu tava lá pra ajudar. É complicado, né? O que o empreendedorismo te trouxe de satisfação? Que você falou, cara, eu tô no lugar certo. Essa comunidade, esse monte de mulher, assim, que realmente, eu realmente entendi o que era sororidade quando a gente se uniu. E assim, isso me move muito. Uma vez eu fazendo terapia, e aí a minha psicóloga falou assim, se você ganhasse na Mega Sena amanhã, o que você faria? Você ficaria em casa, só curtindo, ia fazer massagem? Eu falei, não, eu ia fazer massagem, ia fazer personal trainer todo dia, mas eu teria as empreendedoras pro resto da vida. E seria 100% gratuito. Eu viveria para ajudar, iria às comunidades, viveria só para fazer isso. Porque é uma coisa que assim... Fantástico. Nossa, é maravilhoso. Você vê uma menina, sabe assim, que não consegue, por exemplo, falar em público. Sim, a Dai Gente, ela pega o celular aqui e fala agora. Eu vou te falar porque assim, eu tenho lembrança nítida dela, né? Com todo respeito, com todo orgulho, Dai, porque assim... Dela tá lá no Sebrae chorando, ela não conseguia numa roda onde a gente tinha só mulher ali, ela não conseguia falar, e com o filho dela, aquele menino lindo. Menino, tá jogando basquete, gente, é o que eu ia falar, aquele meninão lindo, né, que hoje já é um adulto aí, adolescente também, que nem o B, e assim, eu lembro do nervoso e eu pensava assim, como pode, né, porque pra mim falar é fácil, pra você também. A gente até tem outras dificuldades, foi aprendendo aí, mas assim, o falar pra mim é fácil. E aí você fica pensando, né, o nervoso, porque não é que ela não conseguia, ela se sentiu mal. E eu tenho nítida essa lembrança e eu tenho a melhor agora de ver a transformação dela. Olha, vou lembrar. Eu já falei isso pra ela antes, hein, O primeiro grupo de desafio que a gente fez, eu não lembro quando foi o primeiro, mas foi ela que ganhou. E eu tinha uma parceria com um bazar grande aqui de Santos. E aí eu liguei pra ele e falei, pô, você me dá uma vaga no bazar pra vencedora do desafio? Ele falou, dou. Ela ganhou esse desafio, ela me ligou uns 2 dias antes, ela falou, não sei se eu consigo. Eu falei, você consegue sim. E ela foi, ela fez e fez mais uns 3. Ela falou, tipo, ela trabalhava com presente só, né, naquela época. Hoje ela trabalha com outros tipos de coisas também, mas ela trabalhava só com presentes. Ela falou, cara, fez um monte de caneca, um monte de kit, um monte de não sei o quê, e deu certo, sabe? No primeiro ela foi meio travada, no segundo ela foi melhor, no terceiro ela já vendeu muito. Mas ela foi, né? Foi. O importante é isso, é que nem tu falou, ela foi. Não, você vê, bem legal. Como são as coisas, né? Quantas pessoas têm um potencial enorme escondido ali, ela não sabe, precisa de alguém para puxar. Muitas vezes a gente acaba trazendo isso, são as crenças limitantes, né? Sim. Desde pequeno, olha, não, você nunca vai ser nada, você acaba absorvendo aquilo como uma verdade absoluta e acaba que você não desenvolve aquele potencial que você tem. É triste, então, muito bom esse trabalho que vocês fazem. É sensacional. Você tá convidada pro próximo encontro. Eu acho que ele tem que vir aqui, ó, pessoal, vem aqui agora, vem, que a gente quer ver você, pra todo mundo lá no próximo evento ficar vendo. De cores, a gente combinou a paleta de cores. Sou eu, estarei aí junto com vocês, uma peruca linda. Uma peruca e ele vai, gente, fantasiado de odalisca pra cobrir esse bigodinho chiquérrimo dele. Olha lá. Agora conta uma coisa pra mim.
ser mãe do B. O que é ser mãe do B? O que você aprendeu com o B? Nossa. Que nada te fez aprender em todos os cursos, em todas as coisas. Eu tenho lembrança boa do B pequeno, brincando, arrancando a meia e a mãe, calça essa meia, deixa ele descalça, Fabi, tá comigo. Sim, não, O Bernardo que o me B ensinou te muito. ensinou? Bernardo me ensinou muito, muito, muito. Eu fui mãe solo, né? Na verdade, eu era casada, mas eu me separei, ele era muito pequenininho. E eu sempre fiz tudo sozinha por ele, tudo. E ele me ensinou muito, me ensinou sobre resiliência, me ensinou sobre... Cara, eu não podia ficar mal, eu tinha que crescer, eu tinha que andar pra frente por ele. Ele era a minha mola propulsora, né? E fazia parte dos vídeos. A Fabi ficou um tempão aí, fazia muito vídeo. Ela tem o Diário da Fá no Instagram pra vocês seguirem. Que eu dei uma pirada no passado, excluí o Diário da Fá e voltei agora. E voltou agora, mas que delícia que ela voltou. E o B fazia um monte de vídeo com ela. Agora ele não gosta muito de aparecer. Ele quer tirar foto com o celular no rosto, assim, não é muito mais afeito Ele tá na fase adolescente linda. Sim, aborrecente. Bem aborrecente. Ele te ensinou muita coisa, né? Nossa, tudo, tudo. E eu acho que eu aprendi, eu pivotei 2 vezes, né, nesses 12 anos do Bernardo. Eu saí de uma área de direito extremamente, né, direito portuário, que era uma área... Eu acho que isso também me deu muita resiliência. Trabalhar num ambiente 100% masculino, trabalhar só com homens, trabalhar numa multinacional que era do Oriente Médio, então era mais difícil ainda ser uma líder mulher numa multinacional do Oriente Médio. E aí... Meus parentes são tão legais. Mulher trans é tão empoderada, né? É do Líbano, tá? Então é difícil. A diferença é que ele veio pra cá e assim, eu quero fazer isso. Foi lá e montou uma empresa. Eu quero fazer aquilo. Vou lá e monto uma empresa. Sim. Foi assim que ele cresceu. Não me deram chão. E aí ele me fez estudar, ele me fez nunca desistir, por isso me fez sair, né, do buraco, porque eu entrei no buraco, óbvio. Sim. Foi tudo ao mesmo tempo, você sai de um salário de 25 mil reais em 2012, que era um buzilhão de R$1.000 lá em 2012, para zero e começa, se reinventa e cresce de novo e cai de novo, porque a grande 90% das empresas, das microempresas, fecham antes do 2º ano, né? A gente ainda segurou 5 anos, né? Então, na realidade, quando é que foi que você pensou assim, vou parar com as marmitas, com essa parte? Qual era o nome dessa empresa? No começo ela chamava Not Guilty Fitness Food. E aí depois eu tive 2 sócias e virou Casa Culinária Afetiva, mas continuou, inclusive o mesmo cardápio, a gente só incluiu algumas coisas veganas. Eu desisti porque eu sou muito rápida. E assim, eu faço conexões, eu vendo, eu faço. E aí eu falo uma vez, a pessoa não faz, eu vou lá e faço. Eu não sei pedir 2, 3 vezes. Das mãos? Não é? E aí você começa a falar, quando cara, você vê, pra mim sempre foi leve e não tá mais leve. Irrita. Sempre foi muito leve pra mim, e uma coisa que eu amo fazer, que é cozinhar. Hoje eu amo cozinhar, sabe? Me convidar, meu pai me liga e fala, vamos fazer uma rabada. Mas é você que vai cozinhar. Vou felicíssima fazer uma rabada, sabe? Porque não é mais por Gosto de obrigação. cozinhar e pra mim é terapia. E eu cozinho todos os dias, tá? Eu Todos só os quero dias. saber qual é o dia que você vai fazer alguma comida pra eu experimentar, porque todo programa ele fala que ele gosta de cozinhar. Né? Podia trazer, né? Né? jantar Tá? com a história. Semana que vem, quinta-feira que vem, Dia dos Namorados. A rádio saiu do ar de repente, não estamos ouvindo mais nada. Teremos comida semana que vem, Dia dos Namorados. Vou vir aqui com o Paulo. Vou falar pra você, viu? E conta pra mim, aonde você carrega suas energias, Fabi, no meio desse turbilhão todo? O Bernardo é uma grande pilha das minhas energias. Aliás, o Bernardo não para, né, gente? O Bernardo tá o tempo inteiro correndo, pulando, se jogando.
Mas aí tem o maridão nessa. Sim, Então, meu grande incentivador é o Paulo, que é meu marido. Que inclusive acabou de entrar aqui. Paulo Oi, meu Henrique, amor, né? é ele mesmo. Meu amor, sou seu fã. Lindo aí. Paulo, não entendi. Você tava ouvindo e agora você resolveu, deixa eu falar que eu tô aqui, né? Agora Bem chegou a na vez hora. dele, né? Falou dele, ele Boa aparece. noite, Paulo. Foi você que não foi no meu aniversário, né? Foi ele mesmo, claro. Olha, Paulo, assim não dá, viu? Mônica Dum comandando beijinhos. Maravilhosa. Que tá aí. Saudade. E Erika Clã, Olha ela aí. meu amigo Paulo se declarando. A Erika Clã é minha vice-presidente das empreendedoras, é ela que manda as mensagens motivacionais todas as manhãs. Conta um pouquinho da Érica pra gente. A Erika também é uma outra grande inspiração. Ela, inclusive, é a minha inspiração para criar as empreendedoras. Ela era a mãe que eu falei lá no começo, que precisava levar a filha, as pessoas olhavam torto. Eu falei, cara, isso Aquela não tá filha certo. que tá gigante. Aquela Outro dia eu filha vi que ela tá- no é. evento. Tá A gente enorme. tava lá na casa das mulheres, eu falei, aquela pequenininha. Enorme. Que se escondia atrás da Mariposa, lousa. Eu sim. lembro dessas crianças, hein? Maria tinha 10 meses. Ela tá com 10 anos. Ela e o filhote dela lindo Sim. também. E a Erika também é uma potência de mulher. Que é outra que tinha vergonha de falar em público e um dia eu não deixei ela ter vergonha. A gente tava num evento lá na frente, eu tava falando, né, porque ninguém queria apresentar os eventos. Tinha que ficar tudo do meu lado, mas ninguém apresentava. Eu falei, não sei o que lá, e tuf, dei o microfone na mão dela. Ela me olhou assim, eu falei, vai. E ela foi, ela é uma potência. Ela é muito mais estudiosa que eu. Muito, 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 muito. Me ensina todos os dias e ela, Muito enquanto eu sou legal. um furacão, ela é a minha calmaria, assim, a gente, pra conseguir equilibrar, entendeu? Só, e ela tá aqui. Ela tá aqui colocando umas carinhas dizendo que era assim mesmo. Sempre foi, né, Erika? Sempre foi mais calma e a Fabi Sim. mais acelerada. Eu não posso falar nada porque eu sou acelerada. Eu sempre falo que eu sou empreendedora e ela é empresária. Eu sonho, devaneio, blá, blá, jogo o projeto lá e ela fala, não, vamos fazer com calma isto e isto e isto. E aí, E aí você carrega suas energias, o Paulo entrou e bagunçou todo o coreto. Eu sou, mas eu tava falando que ele é a minha pilha também, que ele recarrega minhas energias. O Paulo, conheci o Paulo quando eu era nova, mas a gente acabou não. A gente ficou junto, mas não continuou junto. E aí nós nos reencontramos e foi um reencontro de almas. Que delícia, né? Sim, assim, Quanto tempo vocês estão a juntos? gente tá namorando oficialmente há 1 ano e meio. Morando junto há 1 ano e 4 meses. 2 meses, gente. Já se conheciam. Foi A só gente o já se conhecia há tempo. 30 Foi anos, só o gente. tempo de comprar escova de dente nova, Só né? de pegar lá Ó, da outra casa. peraí. Na minha terra a gente fala Maktub. Tá escrito. Tá Gente, escrito nas não estrelas. Não, não tenho dúvida que é de todas as vidas. Sabe, assim, foi... E é legal porque fica mais leve, né? Sim. Não tem Marcelo tem uma estresse. história dessa. Conta pra gente, Marcelo. É. Conta que a Guaci tá aí escutando. Eu também, nossa, conheci minha esposa agora e foi assim, bati o olho e Ela. era. Aí Sim. foi Assim não dá, negócio não muito tem uma bom, história O dessa. Bernardo é enlouquecido Leve. pelo Paulo, sabe assim? O Bernardo, o Paulo e o Bernardo, antes o Bernardo era, ô mãe, agora é, Paulo, o dia inteiro. Anda atrás do Paulo, graças a Deus. É gostoso. Quando não tem estresse, quando você Sim. pode pensar. Sim, e mesmo falar, no estresse, sabe respirar. assim? Agora você não tá sozinha, sabe? É. Meu, É o Deus. lance do yin yang, É, né? quando Pô, tá- tá tudo bem, parece que tá. calma, Calma né? que a gente tá junto, a gente vai passar junto. É isso aí. O Paulo tá falando que é de outras vidas, deve ser de outras. Sim. Com certeza. A Erika falou que vocês são um equilíbrio. É isso mesmo, Erika. Foi uma parceria que sempre deu certo, né? Vocês nunca tiveram aquela. A gente nunca discutiu. É, muito legal. E assim, quando eu não Você vê concordo, assim eu também. sou muito mais. Você sabe que eu sou um tratorzinho, né? Não, sim. Eu quando eu não concordo com algo, nem quando eu não concordo, sabe assim, nem assim a gente nunca. Muito legal. Outro dia ela falou pra mim, amiga, você percebeu que a gente nunca discutiu? É muito legal. Nunca. A sintonia, né? E as pessoas acham isso estranho, né? Ah, isso não existe. Existe, cara. A gente é muito amiga há 10 anos e nunca. E assim, a gente se fala todos os dias. E A gente tem reunião toda semana.
E eu acho que uma coisa que deve ajudar bastante, pelo menos para mim tem ajudado, que você pode pensar em empreender sem ficar pisando em ovos, porque o que ele vai pensar? Isso é melhor de Ele vai me atrapalhar, putz, eu tenho que ir, será que... Você vai, né? Tua ideia vai fluir, isso é gigantescamente maravilhoso. Tá aí, não, vai fundo que eu tô contigo. O apoio é fundamental. Hoje num grupo lá que eu tava lendo, tinha uma menina perguntando sobre... Ela queria uma sócia, né? Porque ela descreveu lá isso de empreendedorismo solitário, né? E aí ela falou, parece direto, inclusive com grana para investir na minha empresa. Só que são pessoas que não têm a mesma energia que eu, sim, não têm o mesmo saber, o mesmo conhecimento. E assim, só o dinheiro não adianta, porque eu vou seguir sozinho. Sim. Né? Ela fala, não é do dinheiro que eu preciso. Ela falou, o dinheiro da minha empresa, ela tá bem. Ela ainda falou, ela ainda brincou, estamos no Brasil, numa época complicada, mas a minha empresa tá bem, né? Não é o dinheiro que eu preciso. Eu queria não me sentir só. Um parceiro, quantas vezes, isso eu sei porque eu passei. Mesmo tesão. Sim, exatamente. Tem que estar na mesma vibe. Que não adianta eu estar enlouquecida, tipo, vamos fazer, vamos ganhar. E a outra pessoa, não. Aí a gente faz o que dá, a gente faz como dá. Não. Você tem que ir no mesmo pique. Eu senti muito isso com o buffet, né? Eu tenho aí a Boteco Festa VIP, que foi por onde você me conheceu, que ela ainda segue, tá, pessoal? Boteco Festa VIP ainda está viva. Estou aí com os podcasts, mas a Boteco segue. Mas assim, às vezes você se sente solitária. Sim. E aí esses grupos são maravilhosos. Quantas vezes eu tive apoio. Érica, a Fabi é a sua furacão favorita. Agora eu vou fazer uma pergunta. Se a gente tivesse aqui um daqueles shows ao vivo, aqueles replays, aquelas coisas, quem seria você? Que furacão você seria? Você ia fazer que parte? Se tivesse aqueles ao vivo, aqueles BBBs da vida, quem seria a Fabiana? Se eu fosse pro BBB, eu acho que eu saía no primeiro dia. A gente ia ser aquela maluca da panela que batia a panela. Certeza! Ou as pessoas iam muito me odiar, ou elas iam me amar, tipo Juliette da vida. Porque, eu sou isso aqui. Eu não sei ser mascarada, não sei ser de mentira. O meu olhar fala quando eu gosto, quando eu não gosto. Sorriso. Inclusive, se eu não gosto de uma situação, a pessoa vai perceber que eu não estou gostando da situação. Que signo você é, Fabi? Eu sou de Peixes, ascendente em Libra. O melhor é o dele, escorpião, sempre. Ele é tão bom que ele é escorpião com ascendente escorpião. Sabe, acredita numa coisa? Eu comecei a namorar o Paulo dia 1º de março. O Bernardo nasceu dia 3 de março. Eu dia 10 de março, o Paulo dia 18 de março e o filho do Paulo dia 24 de março. Estamos todos março é o mês da falência na minha casa. Tudo pisciano. Eu vou te fazer uma pergunta. O que você jogaria hoje no lixo sobre o empreendedorismo feminino? Tudo que se fala e que a gente sabe que é tabu e que é mito. Se você pudesse pegar uma coisa e falar assim, nesses anos aí, 9 anos, né? Sim. De empreendedoras 1305, 055, o que você jogaria no lixo? Que você falaria, não quero mais ouvir falar. As pessoas falam muito sobre capacidade de empreender, né? Inclusive é mais difícil a gente conseguir empréstimo. Se a gente, empreendedora, tenta um empréstimo em qualquer lugar, é muito mais difícil. O nosso score é sempre menor do que o score de uma empresa masculina. Isso é um grande mito, porque as mulheres são muito mais cautelosas, mesmo porque 90% das mulheres são chefes de família também, né? Eu mesmo quando era casada era chefe de família, então a gente é muito mais cautelosa e a gente eu, por exemplo, tenho o Bernardo, eu não posso sair atropelando, fazer uma grande besteira, porque eu tenho meu filho. Sim. Então é um grande mito dizer que é muito menos seguro investir num negócio feminino do que um masculino. E olha, eu vou te falar uma outra coisa, eu estudei uma vez para dar uma palestra sobre empreendedorismo na terceira idade. Negócios de mulheres 50 a mais são os negócios mais seguros que existem. Eu já cheguei. Você ainda não chegou, as mulheres, eu tô quase lá. Porque as mulheres 50 a mais, além de serem mulheres, e mulher é multitarefa também, né? A gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e não é sendo segregando, tá? Mas
você não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não, eu chego aqui e começo a falar com ele fica pra mim. Cara feia, cara feia. Ó, a Ciara tá falando. Marcelo é um amor da minha vida. Além de ser meu marido, maravilhoso, é meu melhor amigo, meu parceiro. Com ele eu posso contar pra tudo. Ele é maravilhoso, mas ele só consegue fazer uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Isso, é consertar o que a mulher... Um monte de coisa que a mulher faz. Ela fala que nem o Paulo, né? Você quer que eu conserte alguma coisa, você bota ela na minha frente e deixa lá. Depois de 6 meses passando todo dia, eu lembro que eu tenho que consertar, né? Não, eu digo assim, a mulher faz 10 coisas ao mesmo tempo, o homem faz uma. Consertar as 10 coisas que ela faz. Nada disso, eu faço 10 coisas ao mesmo tempo bem feito. Olha lá, a Ciara agora pode parar de falar que ele é maravilhoso e defende a gente. Não, mas eu vou te falar, que é aquela coisa. Eu sou meio machista, entendeu? Separo bem homem, mulher e tudo mais, mas eu prefiro fazer negócios com mulher do que com homens, porque eles são muito metidos a espertos. Sim. É sempre querendo dar um jeitinho. E a mulher não, eu acho que ela coloca mais coração na coisa. Por isso que ele gostou de mim. Dela. Olha lá. Tá, eu não ouvi, eu estava de fone, eu não ouvi. Não fala que não gosta. Olha lá, a senhora me defende, vai. Mas não é, porque ela tem um negócio como o filho dela. Sim. Então ela cuida, é diferente. O homem não, é só negócio, é só financeiro, dane-se. Então eu prefiro muitas vezes fazer negócio com Vim mulher. aqui comer bolo, tá? Eu vou dar bolo aqui. Esse bolo já tá há 15 Esse dias bolo aí. tá aqui há 15 dias esperando a Fabi. Vamos comer. Mas tinha um pratinho. Ai não, gente, prato é muito chique. Muito, a gente... Ah, então. Depois tem que lavar a louça. Aham. Fabi, come o bolo e pensa que eu quero que você conte pra gente. Eu tenho pergunta aqui. Tem? Então faz a pergunta aí, depois eu pergunto. Deixa eu ver. Marcelo vai até comer bolo Não, hoje. eu? Não. Vai comer malcriado? Não, é a Mônica dizendo, né? A Claudinha está a própria locutora e entrevistadora. Nós somos demais, 50 a mais com muito orgulho. É isso aí, Moniquete. Bora. A Mônica é minha parceira no Projeto Saúde Sem Tabu. Obrigada aí, Mônica. A gente tá toda terça aqui fazendo programinha com o Marcelo também, que delícia. Aqui tem bolo, Mônica. O nosso bolo de terça-feira é escondido. Agora você tem pergunta aí? Tem a pergunta da Cláudia. Ah, tua xará, tá vendo? A Cláudia diz o seguinte: como faz para empreender quando não se tem condições financeiras? Eu sempre dou... Comece pelo que te enche os olhos. Eu vou voltar lá no meu exemplo. Quando eu saí do direito, o que fazia meu coração bater mais forte? Cozinhar. Ai, mas muita gente faz brigadeiro, mas não o seu brigadeiro. O seu brigadeiro tem o seu toque diferente. A sua marmita, que milhões de pessoas fazem marmita, é a sua marmita, é o seu tempero. Começa do jeito que dá, é o que eu falei pra Cláudia. Vai e posta. Vai e posta. Depois resolve, vai indo, vai. Se você não der o primeiro passo, você não vai conseguir. O ideal é você planejar e fazer. Mas se você não tem condição, começa. Começa com o que você tem, do jeito que você tem, e no caminho você vai consertando a jornada. É o que acontece com a grande maioria das mulheres. Então aproveita agora. Deixa eu engatar aqui pra ela contar um mico que ela passou. Porque, ainda nessa pergunta da Cláudia, porque muitas vezes você vai fazer... Hoje em dia tá muito em voga esse negócio de coach disso, Sim. coach daquilo e tal, e muitas vezes são frustrados que não conseguem seus negócios, começa a dar palpite. E tem também o lance Tem do aquele Sebrae. que estudou, né? Gosto Mas tem do muita Sebrae, coisa. Sebrae é legal e tal, mas se você falar que quer montar um negócio, você não tem dinheiro, Sério, ele já não fala, adianta. "Não, nem perde seu tempo, não vai." Mas, respondendo pra Cláudia aí, aproveitando esse gancho, respondendo, mete a cara, Exatamente, é isso aí, vai e faz. Porque eu não tinha nada, não que eu tenha, mas eu não tinha nada menos que hoje, e hoje eu tenho 5 empresas. Exatamente. Porque eu tinha um sonho, um desejo e fui atrás.
e então tem que ir, Cláudia, vai. E o que te faz brilhar os olhos, te dá mais combustível, te dá mais gás. Sempre, a gente sempre escutou desde pequeno, né? Quem trabalha com aquilo que gosta não trabalha nenhum dia. Exatamente. Lógico que você vai trabalhar, lógico que você vai se cansar. E assim, não existe essa vida de florzinhas que eu vou empreender porque eu vou ficar mais com os meus filhos. Não, você vai trabalhar muito mais do que você trabalha na CLT. Vai trabalhar em dobro. Vai, porque é seu, você tá trabalhando pra você. Tá fazendo acontecer. Dias que acaba toda a energia, mas você lembra que no dia seguinte você precisa e vai embora, né? Então aproveita e conta, qual foi o maior mico do empreendedorismo que você pagou? Entrar numa piscina de bolinha em São Paulo. Essa eu tenho, hein? Não, conta, mas essa lembrança eu tenho. A gente foi num evento do Brás, a gente tinha uma empresa que apoiava as empreendedoras lá no Brás. Que foi aquela... Com a Sabrina Sato. Eu dei uma palestra Sato. junto com a Sabrina Sato. Olha que delícia! E a gente foi lá assistir. E elas foram comigo e eu mergulhei na piscina de bolinha mesmo. A gente tava lá. Mas esse não foi o meu mico. Eu tenho alguns. Não sei se você tava num evento que nós fomos, que a gente foi... Acabou, graças a Deus, tinha menos gente na sala. A gente tava tirando foto com a fotógrafa. Você tava nesse? Foi lá na ponta da praia, não foi? Acho que foi. A gente tava tirando foto e aí eu tava com um sapato que tinha uma plataforma assim na frente, um salto tipo 20. Ela é eu pequena, fui andar, viu, gente? Ela a plataforma descolou. E ela foi. Eu fui pra frente, uma das meninas saiu correndo, foi na portaria, chama o SAMU! Foi lá na ponta da praia. Tinha um cara conhecido. Do time-lapse deu caindo, mas tipo assim, eu não sei como eu não quebrei os dentes. Porque tem uma foto que eu tô assim no chão. Tinha um cara conhecido, Meu amigo? Não, eu não sei quem era, agora eu não lembro, mas algum repórter, algum entrevistador. William Leite, não foi? Era o William Leite. William Leite. Ele mesmo. Foi lá na ponta da praia, se eu não me engano, nos clubes. Foi no Vasco. Foi no Vasco. Vasco também. E ela saiu, ó. Caio, gente. Eu tenho essa mania de cair de vez em quando. Esse foi, né? Mas olha, eu sou muito cara de pau, eu diria. A gente já tá indo pro 35º Encontro das Empreendedoras. Eu trouxe grandes nomes. Eu e a minha... Sem nunca ter pago nenhum deles. Na parceria com todos eles. Eu ligo, falo, conto do projeto e convido a pessoa para palestrar. Eu falo, olha, os encontros presenciais são cobrados porque a gente tem custo de coffee break, de aluguel de lugar, né? Sim. Mas é só exclusivamente para cobrir os custos. Ninguém nunca cobrou das empreendedoras. Eu trouxe Dani Almeida, que é do Shark Tank, trouxe de São Paulo e ela não me cobrou para vir para Santos. Trouxe o William Leite, que também não me cobrou nada. Trouxe um monte de gente grande, um monte de gente legal. Muito legal. E nunca ninguém cobrou nada da gente. Cecília Silvia tá dando boa noite. Boa noite, boa Cecília. Noite. Tudo bem? Pessoal, essa história de mico é engraçado, né? Mas a gente paga tantos no dia a dia, né? Sim, gente. É vida. A gente vive pagando mico o dia inteiro, todo dia. É uma delícia. E conta pra mim, aonde ficou a parte da advogada? Em algumas coisas, ela ainda existe. Eu até sou membro da Comissão de Empreendedorismo, sou uma das fundadoras da Comissão de Empreendedorismo da OAB Santos. Eu era secretária-geral até a última gestão. Mas eu tô tão fora da advocacia, se você chegar e falar assim, não, vou fazer uma declaração de união estável, vou fazer, sei lá, um inventário extrajudicial, até vou, te acompanho, assino pra você. Mas, assim... Eu gosto de contrato, da parte contratual eu ainda gosto bastante. O conhecimento faz toda a diferença. Sim, né? Eu gosto bastante da área contratual, mesmo porque para trabalhar, para empreender, você precisa entender, né? Eu quero te perguntar, você não dá essa assessoria jurídica pro grupo? Não mais. A gente tem advogadas. Hoje eu sou uma gestora de projetos. Eu me especializei em gestão de projetos e metodologias ágeis, mesmo porque eu ainda faço umas consultorias para algumas empresas. Eu estava ano passado, ninguém me via, porque eu estava num projeto com todos os meus cabelos em pé. Eu fiquei 3 anos nesse projeto. E quando acabou, eu não sabia se eu chorava ou se eu dava graças a Deus, porque fiquei quase maluca. Mas é uma coisa legal, é uma coisa que eu estudei para fazer e eu consigo conciliar como PJ. Muito legal, né? Faz toda a diferença. E conta pra mim, com esse estudo só, todo que você tem, qual é seu livro de cabeceira hoje?
Hoje eu tô lendo Napoleão Hill. Tá pensando o quê? Napoleão Hill. Tô lendo, na verdade o meu próximo vai ser Mais Esperto que o Diabo, que eu tô louca pra ler bastante tempo. Mas apareceu as 16 Leis do Sucesso lá em casa. O Paulo é um grande leitor, né? O Paulo lê muito, 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 muito. B gosta de ler também? Mais ou menos, ele lia mais. Lembra que ele fazia resenha de livro na internet? Eu lembro. Mas agora tá adolescente. Adolescente é mico ficar lendo, né, gente? Tudo é mico hoje. Luiz Felipe, meu filho, seguiu na leitura até hoje. Segue não, firme e eu acho forte que ele tá lá, com os ó. milhões de livros. E quem é uma mulher que te inspira hoje? Uma mulher que me inspira bastante hoje. Eu Uma gosto. famosa e uma que tá aqui no teu meio. Vamos de duas. Nossa senhora. Uma mulher famosa que me inspira bastante é a Oprah. A Oprah é uma mulher que veio do absoluto zero e é uma enorme potência. Ela tem voz, inclusive, política. Então é assim, a Oprah eu acho que deve ser de 90% das mulheres, né? Porque ela é uma enorme potência, assim. Ela era uma mulher, sim, órfã, pobre, negra, suburbana, todas as dificuldades da vida. E hoje ela é uma das mulheres mais... Uma potência. Sim, sabe? É uma das maiores líderes mundiais. Eu acho que Princesa Diana também era uma grande mulher, sabe? Assim, ela desafiou um grande sistema, um dos sistemas mais duros, né? Se você for ver, a monarquia... E assim, se divorciou, ia lá, ia pro meio da África, pegava as crianças, não sei o quê. E perto de mim, a Erika é uma mulher que super me inspira. Ela sabe disso, eu falo isso pra ela sempre. Mas o reconhecimento é muito bacana, né? Sim, sim. A Erika trabalha com festa e se reinventou na pandemia. Eu sempre falava, em todos os lugares que eu ia, eu sempre falava, cara, quando me perguntavam durante a pandemia, uma mulher que se reinventou, a Erika. Aliás, ela se reinventou 300 vezes, né? Eu acho que empreender é isso, você não... Você vai ter dias ruins, aliás, muitos dias, como na nossa vida, muitos dias ruins, né? Não são poucos dias ruins. Mas o que faz a diferença é como você passa por eles. Sabe, você vai deitar, sentar e chorar? Dá pra fazer isso, se quiser. Não. Mas Tem se você... a gente até faz um pouquinho, vai dar 5 minutos, mas não dá levanta, tempo de chorar. Né? É o tempo de sentar pra fazer xixi, chora e levanta. Sim, tem dias que eu falo, sabe quando você senta pra fazer xixi, você fala, queria ficar aqui uns 15 minutinhos. Não dá. Mas não dá tempo, então... O mundo tá gerando, né? Exatamente. E atropela. Sim. E conta pra gente, quem quiser fazer parte desse grupo maravilhoso? É só, o jeito mais fácil agora é vocês acessarem o Instagram, @empreendedoras55. Manda uma mensagem inbox pra gente, que ou eu ou a Erika vamos responder vocês. A gente vai passar o nosso contato pra adicionar vocês ao grupo de WhatsApp, que tem mais de 400 mulheres. Que esse é gratuito, pessoal. Gratuito esse grupo. E esse tem vai várias ter um bom dinâmicas. dia lá, gratuito, já com a inspiração de Erika. E dinâmicas todos os dias. Um bom dia ou boa tarde, às vezes não vem tão cedinho, mas vem, a gente fica esperando lá pra ler e é muito legal. E aí tem o Diário da Fá, como ela falou, ficou aí, foi hackeado, apagou, jogou fora e agora ela tá firme. Na verdade, e forte. eu fechei o meu Instagram, eu tinha mais de 20 mil seguidores, trabalhava com o Instagram, trabalhei com o Instagram durante a pandemia bastante, inclusive. Mas diversas questões, eu fechei o meu Instagram e excluí os seguidores. Bernardo ficou indignado, porque ele tá na idade das redes sociais, né? E ele fazia parte, Fazia bastante, né? E os amigos dele iam lá em casa, aí chegava alguma coisa, não, mas não vai pagar? Não, minha mãe pega com foto. E aí eu trabalhei muito tempo com o Instagram, mas aí os ônus ficaram muito maiores que os bônus. Sim. Mas agora eu acho que eu resolvi voltar e estou engatando novamente. Sim, porque na realidade você fica Diário.da.fa, o meu pessoal. Diário das empreendedoras? Empreendedoras 55. Põe aí pro pessoal. Brincando Arte Digital tá falando que o grupo é maravilhoso, é mesmo, né? Ela participou do último grupo de desafio. Também legal, né? Mudou também, cresceu, pra caramba. Nesse ano que a gente tá, 2025, em pleno meio do ano, já se passaram aí 5 meses, quase 6. Qual é a palavra que você mais tem escutado forte para motivar essas empreendedoras? Para motivar as meninas?
Eu acho que eu diria pra elas, é a mesma coisa que eu falo pra você, vai posta, mas não para, continua. Eu diria continue. Você precisa cuidar muito, muito, muito do seu pessoal, da sua cabeça, pra conseguir fazer qualquer coisa no profissional. Porque a gente, como empreendedores individuais, né, como empreendedoras individuais, se você ficar doente, não vai ter ninguém pra fazer por você. Então, cuida da sua cabeça, faz terapia. Terapia caro? Não, gente. Tem terapia online que custa tipo 20, 30 reais. E a gente tem uma galera, né? Tem Sim. amigas aí, a gente tem as parceiras Sim. também no nosso projeto, que a maioria tá lá no Empreendedora 55. Sim, tenho várias pra indicar. Tem muita Aline, coisa. Bia, Sim. Patrícia, várias meninas ótimas terapeutas E faz uma diferença, não é um dinheiro gasto, é um dinheiro investido. com certeza. É o que a Cuida gente da sua fala o cabeça, tempo que é o mais inteiro. importante. E lembrar que a gente fala sempre que o nosso bem mais precioso Sim. somos nós mesmos. A doença mental é a doença do século. Todo mundo toma um remedinho pra ansiedade, ou pra depressão, ou pra não sei o que. E quem não toma devia estar tomando. Devia estar tomando. Nem que seja um calmante. Calmante não dá, não. Não, calmante é um natural. A Brincando Arte Digital diz que foi transformador. Ela é maravilhosa. Você se dedica, você consegue. Sim, é o que eu falo. é muito legal. E assim, você ter essa... Eu falo, não tem preço você ter uma rede de apoio. Sim. Porque no meio desse monte de mulher, lógico que a gente não vai ter acesso a todas, mas você sabe que tem uma lá que se encontra, é o que eu falo, as dicas que estão lá, eu leio. Às vezes eu nem falo nada lá, mas assim, eu leio, eu vejo. Ontem entrou a Sandra lá, e aí eu postei, a Sandra também já é nossa parceira, né? E aí você vê, aí você faz um agrado, né? Porque eu conheço o trabalho dela, eu escrevi o quanto não foi bacana pra ela aquela postagem. Eu escrevi, a Mônica também, porque ela tá com a gente. Então tudo isso faz diferença no dia a dia. Marcelo, eu acho que você pode montar os empreendedores 55 não, hein? Não. A gente te ajuda. Mas a gente te ajuda. Isso mesmo. Ideia não nos faltam. Tudo bem que a gente vai ter um trabalho dobrado, né, Fabi, com os homens. Homem dá trabalho, muito mais que mulher, tá? Mas a gente aproveita. Cecília tá falando que o grupo é maravilhoso. É bem legal, né? Então, o pessoal que tá aí assistindo a gente... Aonde a gente tá aí, Malcriado? Conta pra gente. Estamos em Austrália, Estados Unidos e Canadá. Hoje só esses três, por enquanto. E Brasil, tá? Brasil todo. Olha, eu já morei no Canadá, sabia? Olha, Adoro. então conta. Morei em Toronto. Na verdade, eu fiquei lá... Na verdade, eu fiquei no Canadá por 3 meses. Eu fiz uma pós em contratos, né? Na GV, na Getúlio Vargas. E tinha um módulo extra que você podia fazer no Canadá. Lógico, e eu fui, lógico que eu fui. pensa. Na verdade, eu nunca tinha tirado férias do terminal. E aí, quando apareceu essa oportunidade, eu cheguei pra minha diretora da holding e falei, ai, eu queria muito isso, você não vem dar férias? E tipo, eu deixo vencer pra eu conseguir ficar 2 meses e não sei o que, nananã. Ela falou, eu vou me programar, você pode ir sim. Eu até, assim, uma semana antes eu falava, mas eu posso ir mesmo? Você tem certeza que eu posso ir mesmo? E na semana que eu fui, eu respondi um e-mail, ela falou, eu vou mandar cortar o seu rádio. E aí eu desliguei de verdade, foi a única vez na minha vida que eu realmente desliguei. Acho que é por isso que eu amo tanto esse período no Canadá. Eu desliguei de verdade e vivi aquele momento. Aquele momento, né? Assim, eu falava inglês, mas o meu inglês ficou 300 mil vezes melhor. Ah, sim. Porque vivenciou. você estuda com gente da Arábia Saudita, da China, da Rússia. Então são milhões. Eu fazia inglês de manhã e o meu curso à noite. Porque não é fácil fazer inglês de negócios, né? Trabalhar com inglês de negócios. Diferente. Não, eu já fazia reunião com chinês, mas tava eu, mais outras pessoas, outros gerentes, então a gente já conseguia se virar. Mas quando você conversa com um chinês, por exemplo, no telefone, sem ver boca, é muito mais com um australiano. Não, e o negócio da linguagem técnica, né? Sim. Que aí é diferente, não é? Não, e eu fui pro Canadá com 30 anos, não era nem adolescente, sabe? Mas foi uma super experiência.
Conheci o Canadá inteirinho de carro. Óbvio que eu fiz um grupo de brasileiros. Aonde não tem brasileiros? Fizemos um grupo de brasileiros e foi muito legal. Assim, o Canadá é um país que eu super moraria. É, né? Luiz Felipe tá ouvindo o programa? Luiz Felipe tá na pós hoje, mas Canadá, olha, ele estará no mês que vem. Muita gente, lá é muito frio. Gente, não é. É difícil andar embaixo da terra lá em Toronto, é difícil pra caramba. Todas as portinhas são iguais pra sair lá de baixo, mas eu sempre tinha algum homem, porque homem é melhor em se localizar. Isso é. Muito melhor. Muito. Me larga em São Paulo sem o GPS que eu sento e choro. Não, mas é mais fácil no Canadá do que em São Paulo. Sim. Mas embaixo ali no metrô é muito difícil de andar. Muito, muito. E eu me perdia, subia, via que não era, voltava. E quase nunca estava sozinha. É muito legal isso. E apesar do frio, a roupa é diferente, tudo. Sim. Então, e eu não peguei super frio. Eu saí do Canadá, eu fui em agosto, no final de agosto, e fui em outubro. Em outubro eu fui pra Nova York. Então, tava friozinho. No fim de semana que eu fui pra Nova York, eu fui pra Nova York só uma semaninha, né? Já aqui, né? As minhas amigas mandavam foto assim, toda encapotada. Você deu sorte. Graças a Deus, eu não peguei nada de frio. Assim, eu usava um casacão e um cachecol só. Muito legal. E Fabi, conta pra gente, o que você falaria agora pra essa mulherada que tá começando? Essa mulherada que tá empreendendo, tanto aquela menina mais nova que tem um sonho, a Fabi de anos atrás, e a que tá com 50 anos, que nem eu, que segue firme e forte, sem desistir de dar uma virada, né? Porque eu dei uma virada na minha chave, né? Sim. Tem dias que a gente tem vontade de falar, o que eu tô fazendo aqui? Não, continua, e aí você pensa, vambora que a gente continua. Fabi me conheceu em épocas atrás. Sim. Uma Cláudia diferente, né? Muito, muito. Quem não conhece a Cláudia de épocas atrás, não reconhece essa aqui, ó. Mas eu acho que pra quem tá começando, estude. E acho que em qualquer coisa, tá? Não adianta, não, eu só tô fazendo brigadeiro. Cara, você tem que saber separar sua conta pessoal da conta profissional. Você tem que saber fazer um fluxo de caixa. Porque vai ter mês que você vai vender pra caramba e vai ter mês que você vai vender uma porcaria. Então você tem que saber, não, financeiro não é pra mim. Eu detesto também, eu sou de humanas. E eu fui trabalhar com TI, gente. Meu último projeto foi um projeto de TI. Assim, vamos embora, já que tá lá. E quanto mais desafio é melhor, que te desafie e te faz crescer. Então, estuda. Aí você acaba vendo, né? Exatamente. Sim. Não, quando me chamaram pro projeto, você vai e faz? Faço. Cheguei lá, não sabe, só molecada, TI é molecada, né? Só molecada e a tia, ó. Porque a gente não tem medo de estudar, eu estudava de noite, não sei o quê. Na realidade é aquela velha história que a gente escuta. Ninguém te tira o teu conhecimento. Exatamente, eu vou levar pro caixão junto comigo, entendeu? Então, eu tô sempre estudar, lendo alguma saber. coisa, tô sempre estudando, tô sempre fazendo curso. Aliás, eu tenho 2 cursos lá que eu preciso terminar. E não para de estudar. Nunca, em nenhuma profissão a gente pode parar de estudar. Nunca. Eu, quando fui advogada, eu fiz 3 pós-graduações. Durante 15 anos que eu advoguei, né? Exclusivamente, eu fiz 3 pós-graduações e comecei um mestrado. Eu não terminei o mestrado porque eu não tinha tempo de fazer o mestrado por causa do terminal. Senão, porque eu passei no mestrado, fui convidada a fazer o mestrado. Mas eu não tinha tempo. Aí né, a pessoa fala, amiga, te convidei, você não tá entregando. Vira e mexe, eu chegava atrasada, eu não conseguia ir, né? Então não tem jeito. Tem horas que assim, não é nem falta de vontade, né? Mas às vezes a gente não consegue. Eu fui selecionada agora naquele projeto da Maturi com o Boticário. Eu vi no seu Instagram, muito chique. Começou segunda-feira, eu fiquei bem feliz, porque tinham aí 7 mil mulheres inscritas e eu fui selecionada. E é um start, né? Porque assim, eu venho de trabalhar com buffet aí desde os meus 14 o que não te anos. desafia não te faz crescer. Exatamente. E aí apareceu o projeto Saúde Sem Tabu, agora o podcast, agora Marcelinho me chamando pra fazer o café com histórias. E não para, que tá pra mim tá certíssimo. aqui, né? Então assim, e aí bora, ser selecionada 50 são os novos 30. Antes, quando a gente... Eu lembro quando eu fiz 18 anos, eu tinha uma amiga minha de infância, eu falei, gente,
Ela virou pra mim e falou assim, eu fiz antes dela, ela falou assim, agora você já pode ser mãe. Eu falei, Deus me livre. Ela, você lembra quando a gente era bem nova e falava, fulana ficou grávida com 18, quantos anos ela tinha? 18? Ah, tá na idade. Aí depois, quando eu fiz 20 e poucos, não vou casar, não sei o quê. Eu casei só com 30 e poucos anos, né? A minha mãe casou com 20. A época da nossa mãe era com 20, 18. Casou com 19. Sabe? E hoje, e assim, a geração anterior à nossa, com 30 anos, já tinha que ter casa. Meu pai com 30 anos tinha 3 filhos, apartamento, carro, não sei o que, né? A nossa geração não, a nossa geração... Adolescência vai até quantos anos agora? Jesus. Né? 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. Tanto também, né? Vamos combinar. Gente, 50 são os novos 30. Continua estudando, continua se jogando e se desafiando todo dia, que cada vez você vai crescer mais. É exatamente isso. Fá, gratidão gigantesca por ter aceitado esse convite, que a gente tenha várias oportunidades. Marcelinho? O empreendedor, só a título de curiosidade, para quem está ouvindo e assistindo a gente, o Empreendedoras55, que é o Instagram, @empreendedoras55, esse 55 não é de idade, e sim a referência do Brasil, né? Porque o código de área do Brasil é 55, então Empreendedoras 55 não é pela idade. Então, se você tem 20 anos, 18, 20 anos... A gente tem meninas de 20 a 70, né? Tem Juju, né? Juju tem 70 e poucos. Nossa querida Jureminha. A gente tem de 20 e poucos anos, 18 anos, Juju 70 faz e poucos. 76 mês que vem. Eu não sei se tem alguém mais... Mas tem. E para quem está curtindo a gente fora do Brasil também, né? Nos Estados Unidos, Austrália, Canadá, tem a Bélgica também que entrou agora. É só para o pessoal do Brasil, só os 55? Não. Qualquer pessoa e todas as pessoas que queiram, é só chegar, né? Exatamente. Porque tem mentoria, tem tudo online. Hoje em dia a gente sabe. Sim, a gente trabalha muito no online. A única coisa que quem não está aqui não vai conseguir é participar dos encontros mensais de networking. Mas o networking também acontece dentro desse grupo de WhatsApp. Sim. Gente, obrigada, Fabi. Gratidão. Foi um prazer recebê-la. Seja muito bem-vinda à Águia Clube. Volte sempre. Conseguiu fazer partir esse bolo, já estava 1 mês e meio. 1 mês e meio o bolo guardado. Obrigada, Érica, por também estar aí no nosso dia a dia. Obrigada a todas as empreendedoras que estão lá. Eu sou a Cláudia Pérez, que de vez em quando fala. Quase nada. Eu quase não falo lá no grupo com a correria, mas eu leio todos os dias, é o que eu falei. Às vezes um start que tá lá faz um gigantesco pra gente. Sim. Obrigada. E para você que não conseguiu curtir no ao vivo, espalha para o pessoal, porque vai estar gravado no nosso site, aguiaclube.com.br, e também no YouTube, canal da Águia Clube. Dá para assistir, dá para compartilhar e dá para espalha comentar. para todo mundo, porque com certeza você pode estar ajudando alguém que quer empreender e não sabe como. Bora, gente. Obrigada. Beijo. Beijos. Tchau, tchau. Semana que vem posso falar, Marcelinho? Ai, caramba, hein? Quase não falei. Ó, pessoal, quinta-feira da semana que vem, 12 de junho, dia dos namorados. Estaremos aqui, eu e Marcelo, com um casal lindo, a Marcela e o Alexandre, que vão contar do Acredite e vão contar muita coisa bacana, né? Sim, eles têm bastante projeto legal também. Marcele tá no grupo, inclusive, das empreendedoras. Marcele tá no grupo, Marcele tá sempre com a gente também, é uma parceira incrível. E a gente vai estar aqui com esse casal maravilhoso semana que vem. Não percam. Bora, Dia dos Namorados, antes de sair à noite pra curtir, assistam a gente. Isso aí. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.
Liquid, and I create music for content creators.